ser o Salvador. No fim dos tempos virá o Senhor e nós iremos ao seu encontro. O Senhor virá, o Senhor virá. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãs e irmãos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos a esta celebração. Em pleno tempo de Advento, preparamo-nos para a vinda do Senhor. Ele que vem ao nosso encontro e virá. Para isso necessitamos de abrir o nosso coração a esta presença. Por todas as vezes que nos fechamos o nosso coração à presença de Jesus, vamos iniciar esta celebração como sempre fazemos, pedindo perdão, pedindo e desejando que Ele venha ao nosso encontro. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que as próximas festas do nascimento do vosso Filho nos fortaleçam nos trabalhos desta vida e nos alcancem os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e creio as trevas, dou a felicidade e crio a desgraça. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isto. Derramai aos céus o orvalho lá do alto e as nuvens chovam a justiça. Abra-se a terra e germina a salvação, e com ela floresça a justiça. Sou eu, o Senhor, que o realizo. Assim fala o Senhor que criou os céus,
o Deus que formou a terra e a consolida, que não a criou para ficar deserta, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem anunciou tudo isto no passado? Quem o predisse há tanto tempo? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Juro pelo meu nome, é justo que sai da minha boca, a minha palavra é irrevogável. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos. Em meu nome hão de julgar todas as línguas, dizendo: só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Hão de vir cobertos de vergonha à sua presença todos os que se levantaram contra ele. No Senhor terá a salvação e glória toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala da paz ao seu povo e aos seus fiéis. É sua salvação e está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. Encontraram-se misericórdia e fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Desça o orvalho do alto
Clama com voz forte, aurora da boa nova. O Senhor vem com poder e majestade. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor com esta mensagem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ao chegarem junto de Jesus, os homens disseram-lhe: João Batista mandou-nos perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Nessa altura, Jesus curou muitas pessoas de doenças, padecimentos e espíritos malignos e deu a vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz daquele que não encontrar em mim ocasião de queda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o tempo de Advento é despertador de consciências. É um tempo propício para abrir horizontes novos, cheios de valor. Durante este tempo, a liturgia surge com palavras de aviso e de apelo à renovação da vida na liberdade e no amor. Na primeira leitura que escutamos, é o próprio Deus, por meio do profeta Isaías, que afirma insistentemente que é Ele, o Senhor, e não há outro. Esta expressão aparece-nos 3 vezes e é confirmada pelas obras, pois Ele é o Criador do universo e de todas as coisas, da luz e das trevas, da felicidade e da desgraça. É nele e só nele que a humanidade encontra salvação e em mais ninguém podemos a procurar. Esta afirmação da unicidade de Deus e do seu poder era necessária no tempo do profeta Isaías e continua a ser necessária nos dias de hoje, nos nossos dias, pois em todas as épocas existem homens e mulheres, grupos e instituições propensos à criação de ídolos, ou seja, a criarem falsos deuses,
aos quais as multidões adoram e prestam a devida homenagem. Os mais conhecidos e famosos, penso que serão o dinheiro, o prazer, o poder. Caros irmãos, o tempo de Advento é de interpelação e de questionamento. Pois então, deixemo-nos interpelar pela palavra de Deus. Será que fazemos parte deste grupo de pessoas que ignoram o Deus Criador e Libertador e adoram ídolos e falsos deuses? Um breve olhar para a nossa vida e para o nosso testemunho será suficiente para percebermos onde estamos, a que grupo pertencemos. Outra interpelação que necessita da nossa atenção é a pergunta que os enviados de São João Batista fizeram a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João Batista, este grande profeta, com um estilo de vida austero, com uma mensagem onde o pecado e a luta contra o mesmo predomina, com uma pregação de um batismo de penitência e da remissão dos pecados, ficou um pouco confuso com a figura de Jesus, cujo estilo de vida e pregação eram, podemos dizer, um pouco menos austero, mas não menos exigente. Por isso, e para esclarecer as dúvidas, mandou 2 dos seus discípulos perguntarem pessoalmente a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João queria ter a certeza que Jesus era o Messias esperado. E o interessante é que Jesus não responde com grandes teorias. Não responde com grandes teorias, mas com a prática. E diz-lhes: e de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Esta resposta, caros irmãos, clara, foi suficiente para João. Ou seja, estas obras que Jesus realizava foram suficientes para dissipar as dúvidas que João Batista tinha a respeito de Jesus. Este episódio é muito importante para nós, pois diz-nos que a nossa fé em Deus, em Jesus e também em Nossa Senhora não pode ser somente uma fé de afetos e palavras. Esta nossa fé, para ser uma fé verdadeira, precisa de obras. Precisa de obras. Nós precisamos de testemunhar aquilo que vivemos aos outros. Então, caros irmãos, à semelhança do que aconteceu com Jesus, que as suas obras revelam a sua identidade e a sua filiação divina, também as nossas obras, ou as faltas delas, revelarão a nossa identidade. Ou seja, se estamos a ser fiéis às nossas promessas batismais e deste modo estamos no caminho da santidade, ou por algum motivo nos desviamos desta proposta de salvação e libertação que Jesus tem para cada um de nós. A prática de Jesus, caros irmãos, sempre foi a favor dos mais necessitados e dos pecadores, revelando-lhe um Deus misericordioso que se interessa por cada um de nós, que nos perdoa as nossas faltas
Para quê? Para nos levar a restituir-nos a nossa dignidade, levar-nos a ser mais e melhor a cada dia que passa. Aqui encontramos um bom barómetro para medirmos a temperatura do nosso testemunho. Neste tempo de Advento, que somos desafiados a preparar o nosso coração para receber o Senhor que vem ao nosso encontro, fica este grande desafio, um apelo grande a darmos testemunha do Deus que amamos. Fica este grande exemplo de João Batista, com a sua austeridade, com este pedido de conversão. Aqui em Fátima também foi deixada uma grande mensagem, um grande apelo de conversão, de mudança de vida, e que os santos pastorinhos também souberam acolher e dar testemunho deles. São estas obras, aliadas à oração e ao testemunho, que nos irão preparar o coração para que Deus nasça hoje na nossa vida. Então, caros irmãos, peçamos isto ao Senhor com muita humildade, que cada um de nós saiba identificar nos outros este testemunho, e que o testemunho dos outros seja para nós também uma inspiração, mas que a nossa vida também revele esta identidade cristã que nos deve marcar. Não fiquemos só pela afetividade, não fiquemos só pelas palavras, mas que estas obras de misericórdia, façam parte do nosso testemunho cristão. Irmãos, peçamos a Jesus, orvalho de Deus, que deixa sobre os mais pobres e infelizes, dizendo com simplicidade e cheios de alegria: descei até nós, Senhor Jesus. Descei até nós, Senhor Jesus. Pelos cristãos que acreditam em Jesus, para que sigam a Cristo, que é o caminho pelo qual se vai até a felicidade, oremos. Descei até nós, Senhor Jesus. Pelos homens públicos que creem em Jesus, para que confessem que Ele é a verdade, que anuncia a salvação e a vida eterna, oremos. Descei até nós, Senhor Jesus. Pelos médicos que confiam em Jesus, para que reconheçam que Ele é a vida, que a todos traz a alegria e a esperança, oremos. Descei até nós, Senhor Jesus. Pelos cegos, pelos coxos e pelos leprosos, para que proclamem que Jesus é a boa nova, anunciada aos mais pobres deste mundo, oremos. Descei até nós, Senhor Jesus. Pelos mais pequenos e mais jovens da paróquia, para que creiam que Jesus é o confidente, que os compreende, os abraça e lhes perdoa, oremos. Descei até nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, descei dos céus, vinde trazer-nos todos os bens
e dai à terra os melhores frutos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nacetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, regna reclude celica, faciter tuum superum, et claude vias inferum. Gaude, gaude, Emmanuel, nacetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nacetur pro te Israel. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória e honra do seu nome, para o nosso bem e da nossa santidade. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração dos mistérios por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com muita alegria e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento,
nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento, o nosso alimento. Senhor Jesus, vós sois o trigo bom, ceifado no cim da cruz. Saciai a nossa fome, saciai a nossa fome. Nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento, o nosso Senhor Jesus, vós sois o servo bom, amado pelo Senhor. Atendai às nossas preces, atendai às nossas preces. Nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento, o nosso alimento.
Vós sois, Senhor Jesus, excelso Rei, todo o poder que existe vos foi dado. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, desejo a todos uma boa continuação de dia e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Exultai, Virgem formosa, esposa de Deus, Maria.